Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje falo em especial para você, estudante do 8º ano. Mas qual será o tema de nossa aula? Olhando para a tela, nós temos leitura em voz alta de textos literários. Então vejam só, 3 palavras aí fortes, marcantes: leitura alta, a voz alta, e texto literário. Gostaria de salientar que hoje é uma pequena revisão rápida sobre os textos literários que vocês já devem ter estudado no 6º ano e no 7º ano. Mas antes, trago para vocês uma reflexão. Olhando para a tela, nós temos homem superior, é aquele que começa por pôr em prática as suas palavras e em seguida fala de acordo com as suas ações. Confúcio, vejam só, trago uma reflexão que vai lembrar o mundo literário. Então vamos lá, vamos prosseguir. Na tela trago para vocês o objetivo geral, lembrando que vocês, estudantes do 8º ano, lembrem-se que todas as ações vocês vão fazer na vida tem que ter o quê? O objetivo geral. E qual é o objetivo geral do nosso estudo de hoje? Olhando para a tela, nós temos ler em voz alta textos literários diversos, contos de amor, de humor, suspense, terror, crônicas líricas, humorísticas, etc. Textos orais. Então, vamos adiante. Na tela, ainda trago para vocês, olha aí esta imagem para uma reflexão. Veja aí o jovem, o estudante, lendo em voz alta o mundo da literatura. E por falar em mundo da literatura, olhando para mim, vamos fazer agora uma pequena revisão daquilo que vocês, com certeza, estudaram no 6º e no 7º ano. Lembram da linguagem literária? Lembram da linguagem figurada, conotativa? Aqui na tela diz o texto literário conotativo. Mas antes de lê-lo, gostaria que mais uma vez olhassem para mim e vamos lembrar texto literário e o texto não literário. Lembram? O texto literário é aquele que é ficcional, a ficção, aquele que rompe a linguagem do dia a dia comum. E o texto denotativo é o texto que tem o quê? O papel para informar, a informação. O mundo literário é conotativo e o mundo informativo denotativo. Memorizem assim: conotativo, C de conto, linguagem figurada. Denotativo, D de dicionário, sentido real. No mundo conotativo, a linguagem figurada. Do mundo denotativo é a informação. Na tela, trago para vocês. O texto literário é destinado à expressão com a realidade demonstrada de maneira poética, podendo haver subjetividade. Olhando para mim, é só lembrar: literatura, poética, subjetividade. Então, os textos que vamos estudar hoje, como vocês já conhecem, são os textos do mundo literário, ficcional, poético, metafórico. Só para lembrar da metáfora, eu digo a seguinte questão: José é o quê? A cruz da minha vida. José é a cruz da minha vida. José não é uma cruz, isso é uma linguagem figurada. Agora, a cruz é de madeira, é o sentido real. Lembrem-se que a linguagem literária ou conotativa é aquela que vai utilizar, certo? O quê? A linguagem figurada, ficcional. E isso vocês já estudaram no 6º e no 7º ano. Então, linguagem literária é a linguagem conotativa. Linguagem não literária, denotativa. E vamos adiante. Textos orais, denotativos e conotativos. Só para adiantar, lembrar que textos orais denotativos, informativos. E os textos orais conotativos são aqueles que são figurados. Só para vocês lembrarem, quando a gente fala de textos orais denotativos, serão aqueles que vão trabalhar o quê? A informação. Um exemplo é um júri, um debate.
E um texto oral conotativo, que vocês vão ver comigo, é o quê? A fábula, certo? O apólogo, a parábola, lembrar bem disso. Vamos adiante aqui. Olha aqui na tela, vamos ver. O narrar, narrar. Lembram quando vocês estudaram o que é narrar? Narrar inclui dados. Os gêneros orais escritos, certo? Aliás, os gêneros orais escritos que estão a serviço do imaginário humano e que se valem para serem produzidos da subjetividade e da ficção. Olhando para mim, lembram quando o professor chegou a vocês várias vezes em sala e falou a narrativa, narração. Na narrativa, vocês vão ter que buscar narrador, personagem, tempo, o clímax, o lugar, o desfecho. São os elementos da narrativa. Quando vocês pegarem um texto, forem ler um texto, um conto, por exemplo, em sala de aula, lembrar quem é o narrador, quando e onde se passa a história, qual o enredo, qual é a trama, o conflito, qual é o clímax. Então lembra, narrar, o próprio nome diz, contar uma história, narrar, o enredo. Então lembrar o texto ficcional, certo? Vamos adiante. Na tela, lembro a vocês, todas essas narrativas, no caso da literatura, possuem elementos comuns, que eu já falei. O cenário, o tempo, o lugar, personagens, o conflito, a resolução do conflito, o desfecho final da história, o desfecho da história, e lembrar os personagens, protagonista, antagonista, lembrem-se disso. E por falar em textos orais, na tela trago fábula, apólogo e parábola. Quem é que lembra? Fábula, os animais falam. Apólogo, os objetos falam. E a parábola tem um caráter religioso. E lembrar que esses três textos, certo? Eles pertencem ao quê? Ao mundo da oralidade, passaram muito tempo para serem escritos, e nós temos aqui o seguinte, eles têm em comum o quê? O objetivo moral. Olhando para mim, é importante salientar, fábula, apólogo, parábola, possuem um objetivo moral. Que tal, em sala de aula, vocês com os seus professores ou professoras, certo? Pegarem um apólogo ou uma fábula, uma parábola e lerem e buscarem nele o quê? O objetivo moral. Esse objetivo moral, muitas vezes, vai buscar o quê? Vai buscar na alegoria. O que é alegoria? Lembrar que os elementos da fábula e do apólogo, animais e objetos, certo? Vão representar as virtudes ou defeitos humanos, a caridade, o amor, a inveja, etc. Saber qual alegoria que está ali e qual atitude humana ele está mostrando, está passando, certo? Qual é a moralidade que o texto vai buscar. Vamos ver, na tela trago para vocês o quê? A representação da raposa e as uvas, que vocês devem conhecer, a história da raposa e das uvas. A raposa que desdenhou das uvas porque não podia alcançá-las, certo? Quando o cacho de uva cai, a raposa vai tentar devorar, comer as uvas. Então lembrar que existe aí a raposa, está simbolizando alguma ação humana. E aqui eu tenho o leão e o ratinho. Deixo vocês agora com a vontade de estudar, conhecer essas fábulas. Que tal estudar a raposa e as uvas em sua sala de aula? Que tal estudar o leão e o ratinho? O leão e o ratinho. Olhem aí os animais, certo? Representando virtudes, qualidades, defeitos humanos. A raposa também. Lembrar que em várias culturas, por exemplo, a raposa pode ser o símbolo da traição, certo? O leão, a coragem. Então, lembrar bem disso, certo? Lembrar bem essa questão, viu? Vamos lá adiante. Aqui, olha aí, a fábula, como eu falei, que é aquele gênero da ficção. Se é ficção, é da literatura, muito antigo. E a fábula, elas eram narrativas orais e não se sabe ao certo quem as criou. Lembrar que com o tempo passaram a ser escritas. Fábula, a representação, animais que falam, moralidade. E aqui lembrar que elas são muito antigas e na tela vocês encontram, embora muito antigas, continuam a ser contadas e lidas porque ensinam
alertam sobre algo que podem acontecer na vida real. Olhando para mim, quando a gente fala alertam, despertam essa questão de que das atitudes humanas. Então lembrem-se disso, é alegoria. E a estrutura da fábula tem servido também a muitas versões. Então, que versões são essas? Vocês já perceberam que muitas vezes na televisão, no rádio, em revistas, em outros locais, nós encontramos fábulas antigas com uma outra versão, que é justamente quando o autor atual ele quer dar uma atualidade àquilo, uma nova roupagem. Vocês podem fazer isso em sala de aula. Pegar o texto O Leão e o Ratinho, conhecer, certo? Vocês vão conhecer o texto e trazer para uma adaptação atual, atualizar a história para os dias, os nossos dias. É importante também fazer isso aqui. E outra coisa, trago para vocês que alguns pontos importantes. O narrador de uma fábula, ele é observador, apenas conta a história. A história se passa um tempo no passado. É importante lembrar que quando a gente lê uma fábula e vem assim, era uma vez, é um tempo bem distante. A linguagem utilizada é a variedade padrão, a língua padrão. Nós temos o público a que se destina é o infanto-juvenil e o suporte dela, a fábula, em geral, ela sai em jornal, revista, oralizadas, na internet. É importante conhecer. E nós temos as estruturas, a situação inicial, o obstáculo, a tentativa de solução e o resultado final, certo? Vamos adiante conhecer. E mais uma vez a gente bate naquela questão moral, e lembrar que são histórias como pertencem ao mundo literário, do imaginário, da ficção. Olhando para mim, nós temos o mundo imaginário. Lembrar que a literatura cria esse mundo imaginário, ficcional. Lembrem-se disso. E na tela, trago para vocês, para deixá-los com vontade, é um texto de Monteiro Lobato, que é O Leão e o Ratinho, que é uma releitura, certo? Então é importante conhecer. Olha aí, vocês vão ter que conhecer. E aqui trago para vocês uma outra representação. Olha aí, o Cisne e a Gralha. Cisne e a Gralha, que vão representar justamente o quê? Ações humanas, qualidades humanas, defeitos humanos. Então é importante conhecer isso aqui. E aqui eu tenho uma alegoria. Quando vocês, estudantes, certo? 8º ano. A alegoria. O que é uma alegoria? Uma representação. Lembrar que eu falei, o leão, o ratinho estão representando alguma coisa, algum sentimento, alguma ação humana. É importante conhecer. E lembrar que trago para vocês, só para lembrar, que vocês já devem ter estudado com o seu professor de história, de geografia, certo? De português também, o mito da caverna, do filósofo grego Platão. Há uma representação. Outro ponto importante para você, estudante, certo? 8º ano, conhecer. Que tal pesquisar sobre o mito da caverna? Falo rapidamente que o mito da caverna vai falar sobre que o ser humano não conhece as coisas em sua totalidade. Então é importante você, estudante, conhecer o mito da caverna, a alegoria. A caverna simboliza o quê? Os seres humanos ali estão representando o quê? A luz representa o quê? São alegorias. Então é importante lembrar disso, viu? Vamos adiante. E aqui trago ditados populares, que são orais, que têm um objetivo, que têm uma finalidade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais vale um pássaro na mão voando, aliás, mais vale um pássaro na mão que 2 voando. Corrigi. É casa de ferreiro, espeto de pau. Esses 3 ditados populares, eles têm um objetivo, uma finalidade, uma alegoria. Olha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai lembrar o quê? A persistência. Mais vale um pássaro na mão que 2 voando. Vai lembrar justamente o quê? Valorizar o que nós temos. Isso é alegoria. Casa de ferreiro, espeto de pau. Muitas vezes nós pregamos, mas nossa casa fazemos diferente, ou temos diferente. Lembrem-se disso. E aqui eu tenho o apólogo, que eu falei, que é aquela história em que os objetos falam. Vocês, estudantes do 8º ano, com certeza
já estudaram várias histórias que os objetos falam, até piadas mesmo, quando a gente diz o que a porta disse para a parede, o que o sapato disse para o chão, etc. Então, há um objetivo moral aí, certo? E lembrar que trago para vocês, para deixá-los com água na boca, para ler e conhecer, um apólogo, Machado de Assis. Olhando para mim, é importante saber, Machado de Assis, o maior representante brasileiro, certo, século XX, da literatura. Ele criou o apólogo, certo, que é a agulha e a linha. Que tal estudar a agulha e a linha? Já adianto, a agulha menosprezava a linha e no final quem se deu bem foi a linha, que foi para a festa. A agulha ficou em casa. Lembre-se disso. E a parábola, que é um texto oral também. Lembrar que parábola vai lembrar o quê? A questão religiosa. Aqui trago para vocês Jesus de Nazaré. Ele está pregando a parábola do semeador, o sermão da montanha, etc. Vejam só, parábola. Então, fábula, apólogo e parábola. E aqui trago algo muito importante. Vocês, estudantes do 8º ano, para treinarem a argumentação em sala de aula. Lembrem-se que fábula, apólogo, parábola, vocês estudaram muito no 6º e no 7º ano. Agora, no 8º ano, vamos aprender a debater. Vejam só aqui, textos orais denotativos, sentido real, denotativo. Que tal treinar em sala de aula com o seu professor? Vamos fazer um júri simulado, um debate sobre um determinado assunto. Então, ou faz um júri sobre um determinado ponto, ou um debate. Que tal, por exemplo, a situação da pandemia? Que tal fazer um júri? A questão prós, contras, um debate em sala de aula, uma troca de ideias. Então é importante, que tal? Vocês podem pegar uma figura histórica, no caso, um exemplo, Lampião. Vamos fazer um júri sobre a vida desse personagem. Então, fazer um júri simulado é um texto oral. Veja só, e um debate, uma troca de ideias, debates sobre a pandemia, etc. Então, é importante, olha aí na tela, trago para vocês aqui, certo? Uma representação, uma fotografia de um debate. É importante, porque no debate há a troca de ideias, um embate de ideias, prós, contra. Isso é uma forma de você treinar cidadania em sala de aula. Então, deixo a dica para vocês, estudantes do 8º ano, vocês que já estudaram os textos da literatura, que tal agora também fazer uma análise dos textos denotativos, textos orais, o debate, um júri simulado, seria interessante. E aqui eu finalizo com a seguinte questão. Olhem só aqui. A fala é uma atividade muito mais central do que a escrita nas atividades diárias da maioria das pessoas. Lembrar que o ser humano é o ser que fala, viu, gente? Certos gêneros em sua constituição tipológica, narrativa, argumentativa, explicativa, declarativa ou injutiva, apresentam as suas características sobre o domínio da fala. Então vejam só, a fala, e trago para vocês a seguinte questão. Olhem aí, vocês que são estudantes do 8º ano, os componentes orais da língua, certo? Quando vocês forem treinar os textos orais, sejam eles da literatura ou não da literatura, certo? Lembrem-se da entoação, certo? O acento, o ritmo e a cadência melódica, ou seja, a entoação da sua fala, o acento, você saber pronunciar bem as palavras, o grupo de fonemas, o ritmo, a velocidade e a cadência melódica dos seus textos. Então é isso aí. Olhando para mim, para finalizar, lembrem-se, os textos em voz alta da literatura que nós vimos, certo? O apólogo, a fábula, não foi isso? A parábola. E também treinar os textos orais do mundo denotativo, que fazer um júri em sala de aula, um debate. E lembre-se, a postura, a entoação, o acento, o ritmo, a cadência e saber argumentar. Os textos orais também são bons
no mundo denotativo para saber argumentar, se posicionar, aceitar a postura do outro. E é isso. Por hoje é só, minha gente. E continue conosco aqui no EducaPE. Um forte abraço para Ellen, aqui a nossa colega aqui do som, que está organizando nossa aula, a professora Roberta de Libras e a todos vocês, estudantes. E vamos treinar os textos orais, não só textos escritos, certo? Então lembrar, olha, o debate é importante, a troca de ideias e aceitar o argumento do outro e o contra-argumento, certo? Vamos lá aqui, um forte abraço, professor Robson Anselmo Tavares.